intenção desta missa, domingo 9 de março de 2025, vai ser para Dr. Manuel Alberto Ferreira Machado, Américo Feliciano Camarinha, Engenheiro Nelson Costa de Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, Moisés George, Moisés Ilia, João da Silva Costa e esposa, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Bento Lopes e esposa e o filho, Antônio Ares Alves e esposa, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto de Silva Machado e o filho, José Torres Machado e Marisa de Paz e o marido. Tema do primeiro domingo da Quaresma. No início do caminho quaresmal, a liturgia convida-nos a repensar as nossas certezas, as nossas opções, os nossos valores, tempo de conversão, de renovação, de metanoia. A Quaresma é o momento favorável para nos reaproximarmos de Deus. É em Deus e não noutras propostas, por mais encantadoras que sejam, que está a fonte da vida verdadeira. A primeira leitura traz-nos uma confissão de fé que os israelitas faziam quando apresentavam a Deus as primícias dos frutos da terra, reconhecendo a ação salvadora e libertadora de Deus nas suas vidas. Os crentes israelitas afirmavam a sua fé e a sua inabalável confiança no poder e no amor de Deus, constatando que tudo o que tinham provido da generosidade, da solicitude de Deus, percebiam que só Deus é a fonte de vida em abundância. A profissão de fé do povo eleito, através da oferta dos primeiros frutos da terra, o povo eleito reconhece tudo que vem de Deus. A terra que cultiva, assim como a energia para a cultivar. Com este gesto, o homem vencia a tentação de se encerrar num mundo material, afirmando o primado do espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas este gesto tem uma dimensão religiosa mais profunda. Na verdade, a oferta das primícias a Deus, por intermédio do sacerdote, era acompanhada de uma autêntica profissão de fé, em que se recapitulavam os acontecimentos mais importantes da história da salvação. A segunda leitura diz-nos que a salvação é-nos dada através de Jesus. Quem acredita em Jesus e abraça a proposta de vida que ele traz será salvo. Os que acolhem a proposta de Jesus tornam-se membros de uma família onde não há diferença entre judeu e grego, pois todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam. Profissão de fé dos que creem em Cristo. A fé do povo eleito baseava-se em factos concretos, pelos quais Deus manifestava o seu amor e a sua fidelidade. A fé cristã na adesão a uma pessoa, Jesus Cristo ressuscitado. E por isso, Senhor, com efeito, todas as maravilhas, intervenções salvíficas de Deus têm o seu ponto culminante no mistério pascal de Cristo.
Só esta fé em Cristo ressuscitado, proclamada com alegria e vivida até às últimas consequências, nos dá a salvação. O Evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as opressões de Jesus. Ele recusou sempre as propostas e os valores que punham em causa o projeto de Deus para o mundo e para os homens. Para Jesus, os valores de Deus tiveram sempre primazia sobre os bens materiais. A sede de poder, a embriaguez, oferecida pelo êxito fácil aos seus discípulos, Jesus pede que sigam um caminho semelhante. Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e foi tentado. A tentação no deserto não foi um acontecimento isolado. Foi o começo de uma luta contra o príncipe deste mundo, que se prolongará por toda a vida, atingindo o hoje com a morte em Jerusalém. Como a de Jesus, a vida do cristão conhece também a prova da tentação, o batismo, que nos faz filhos de Deus, não nos introduz num estado de segurança. É antes o começo de dura caminhada no decorrer da qual a nossa fidelidade a Deus é muitas vezes posta à prova. Em todas as circunstâncias, porém, o cristão poderá ser invencível. Cristo ressuscitado, que venceu definitivamente o mal, e ficou na Eucaristia para nos comunicar esse poder. Amém. Amém. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome, povo convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste primeiro domingo da Quaresma, lembremos a antífona de entrada. Quando me invocar, hei de atendê-lo, hei de libertá-lo e dar-lhe alegria, a sua glória. Favorecê-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus para o amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que correis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, pelas práticas anuais do sacramento quaresmal, alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar-se um pouquinho para escutarmos a palavra do Senhor. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: o sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra e colocá-las-á diante do altar do Senhor teu Deus. E diante do Senhor teu Deus dirás as seguintes palavras: meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egito com poucas pessoas e aí viveu como estrangeiro, até se tornar uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos e sujeitaram-nos à dura escravidão. Então invocámos o Senhor, Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava. O Senhor fez-nos sair do Egito, com mão poderosa e braço estendido, espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios. Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. E agora venho trazer-vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor. Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor, no meio da necessidade. Estai comigo, Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estais comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estais comigo, Senhor. Nenhum mal te acontecerá, nem a desgraça se aproximará da tua tenda, porque Ele mandará aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Estais comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estais comigo, Senhor. Na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Poderás andar sobre víboras e serpentes, calçar aos pés o leão e o dragão. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade.
hei de salvá-lo, hei de protegê-lo, pois conheci o meu nome. Quando me invocar, hei de atendê-lo. Estarei com ele na tribulação, hei de libertá-lo e dar-lhe glória. Estás comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estás comigo, Senhor. Na segunda leitura deste domingo, vamos falar da leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo no Início Romano. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra, esta é perto de ti, na tua boca e no teu coração. Está a palavra da fé que nós pregamos? Se confessamos com a tua boca que o Jesus do Senhor, se acreditas no teu coração que é Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo? Pois, como o coração que acredita para abater justiça e como a boca que professa a fé para lançar em salvação, na verdade, a Escritura diz: todo aquele que acredita no Senhor não será confundido. Não há diferença entre o judeu e o grego. Todos temos o mesmo Senhor, rico para com todos que invocaram. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a vós, Jesus Cristo, sabedoria do Pai. Glória a vós, Jesus Cristo, sabedoria do Pai. Nem só de tão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a vós, Jesus Cristo, sabedoria do Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão durante 40 dias. Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. O diabo disse-lhe: se és filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Então o diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Ele dará
ordens aos seus anjos a teu respeito para te guardarem. E ainda, na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe, está mandando, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até certo tempo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Minhas irmãs caríssimas e meus irmãos dilectos, este fervor da comunidade a que estamos inseridos, sempre numa vida cristã, católica e apostólica, neste coração de Deus, agora também temos que nos recordar os enfermos, todos, mas essencialmente Sua Santidade, o Papa Francisco, para que também os anjos, mas são os anjos do céu, o possam guardar, renovar e dar-lhe algum tempo ainda para que possa prosseguir os destinos da Santa Igreja. Tudo isto depois de o nosso irmão ter feito esta introdução que fala toda a liturgia que hoje nós podíamos aqui conversar. Está dito o que ele nos descreveu aqui e de uma forma belíssima, declamatória, nos entregou. Por isso, quer dizer, basta estarmos atentos a estas introduções que decidimos em comunidade iniciar um princípio mesmo colado ao início da missa para que todos os cristãos, sobretudo nós, e vós também que assistis, possam perceber os momentos da Santa Liturgia a que vamos estar, de facto, ligados ou religados durante este período pequeno em que nos encontramos. E isto é sempre, na verdade, momentos de felicidade e de alegria. Mas vamos lá pensar 2 ou 3 ideias sobre estes momentos quaresmais. E temos que perceber que nós vivemos um momento que, por si, nos leva à angústia. Nos leva também a uma ansiedade, mas que nos permeia, que mais tarde, daqui a 40 dias, começamos a perceber, quando entrarmos na Semana Santa, na Semana da Páscoa, que depois vem a grande libertação, a grande realidade, a verdade de Jesus, que na cruz ressuscita para nos salvar. Este é o grande prémio, de facto, do Filho de Deus perante a humanidade. E nós só podemos ter este prémio também se e porque somos, tanto como Jesus, tentados a todo momento por aquilo a que foi falado aqui, aquele nome que nós o conhecemos, que não percebemos nas nossas ações, mas ele está constantemente a controlar-nos. Nós temos dificuldade de ser vencedores, porque realmente este mestre negativo que é o diabo, ele está sempre pronto a pronunciar-se relativamente a nós, a encarreirar, a levar-nos por uma autoestrada para ser mais rápido para o pecado e para o mal. E nós não damos, muitas vezes, não damos sequer atenção a estes pormenores das coisas pequenas, que são realmente a imundície da nossa alma e que nos pode, de facto, um dia sacrificar na vida eterna. Ele está sempre presente. E nós reparamos o que se passou aqui no Evangelho de São Lucas. São Lucas é bem claro. E leva Jesus desde toda a Jerusalém e é o único que o coloca para Jerusalém para chegar à cruz. E isto é um benefício da atenção que nós podemos ter como cristãos. Mas iniciamos a primeira leitura do Deuteronômio e ele ajuda-nos a querer compreender, de facto, o primeiro tempo, aos tempos da Sagrada Escritura. Reparem que o demónio reportou-se claramente ao primeiro tempo, quer dizer, ao Antigo Testamento, e fez evidenciar isto em Jesus, mostrando que nas Escrituras, e este conhece muito bem, porque ele conhece muito bem isto. Todos nós, em igreja, sabemos que o demónio, ao jeito de Adão e Eva, estava realmente no paraíso, e foi expulso do paraíso. E por isso, ele agora rodeia a humanidade. Não tem
anjos e arcanjos para se socorrer. E então vem a humanidade, a cada um de nós, repescar para ver se ele engrandece a sua legião do mal. E, tristemente, engrandece. E nós podemos fazer uma passagem, fazer uma miragem, estar atentos ao que se passa no mundo nos nossos tempos, porque não vamos a uma história da tradição, tanto em igreja como história de facto da humanidade. Reparamos as crises constantes que possam haver, que vão acontecendo. Mas sabemos agora, e sabemos muito bem, que este mesmo, a figura que aqui é anunciada no Evangelho de São Lucas, ela está por todo o lado. E ela é visível aos nossos olhos. E sabeis porquê é que ela continua, essa figura, a ser, de facto, o presidente do mal? Porque nós, tristemente, não nos devocionamos à oração. Não nos levamos à reconciliação. E também não nos levamos ao momento de olhar pelo irmão. E olhar pelo irmão não é preciso também, mas também procurar. Mas, sobretudo, na nossa meditação espiritual, estar com ele em espírito, em verdade e em vida, como ele nos ensinou, este grande caminho. Nós olvidamos, quer dizer, esquecemos quantas vezes desta grande bondade que Jesus nos ensinou, porque o que eu estou a fazer convosco já foi referido no princípio da Santa Missa. Mas o que eu estou a fazer é aquilo que Jesus andou a fazer. Porque sou responsável, de facto, pela cátedra que me foi dada e o que aceitei, sou obrigado a fazer catequese. E esta catequese foi a catequese que Jesus fez durante o seu tempo da vida histórica, ou seja, da vida terrena. Ele, naqueles 3 anos que se dedicou a catequizar, a evangelizar o povo do tempo, para chegar a este tempo, para chegar a todos os tempos da humanidade. Quando a humanidade estiver, o Filho de Deus está vivo, sempre vivo e presente. E em cada um de nós coloca, através do dom do Espírito Santo, as palavras divinas, as palavras de salvação, as palavras do amor. Só nos tem e não sabe quem não quer, porque se fecha, porque continua naquela gruta medonha do pecado e não abre o seu coração à grande realidade e à mansidão de Jesus, da pessoa do seu Pai muito amado, o Criador, para nos salvar. Isto não é poesia, isto é grande realidade neste tempo em que nos permite, em igreja, estar durante 40 dias que é uma passagem do deserto, mas 40 dias em que Jesus repõe o mesmo tempo em que a passagem da tradição nos foi dizendo. Reparai, saem do Egito, caminho, 40 anos, 40 dias que se simboliza a ideia. E depois temos aqui realmente agora este evangelista. Os outros também referem comparadamente, mas este evangelista a referir-nos que Jesus, mais uma vez, 40 dias no deserto. Antes, e aí foi o predecessor de Jesus, São João Batista, também esteve no deserto. Sabemos que naquele tempo, na tradição, levar ao deserto era levar à penitência, era levar, de facto, à metanoia que o nosso irmão aqui leu há pouco. Quer dizer, à conversão, à mudança, à transformação. Como é que eu me posso transformar realmente usando esta mesma esta palavra que nós há pouco referimos, da tal metanoia, que é, efetivamente, abrirmos o nosso coração e deixar estar no coração de Deus, porque só assim podemos estar no coração de cada irmão. Passando a história que ouvimos, percorremos o Salmo responsorial. Salmo 91. Um dos salmos mais belos que existem, realmente, em que o salmista nos diz alguma coisa. E nós ouvimos nas Santas Missas e ouvimos sempre este momento bonito e sobretudo melodioso, mas se calhar não levamos como doutrina, como catequese, durante toda a semana, para podermos ver aquilo que limpamos dentro de nós, para perante o outro estarmos realmente naquele céu aberto. Ouvi à entrada hoje daqui da nossa Santa Missa que, na verdade, devemos estar todos de sorrisos alargados, de sorrisos felizes,
Devemos estar sempre de sorrisos. Estar em igreja é Cristo. Igreja não é este espaço. Este espaço é muito bonito, por acaso. Mas não é. Este espaço considera-se os momentos para nós podermos estar mais próximos do momento, a fazer, de certa forma, a cumprir um dever que pode ser muitas vezes em sacrifício e bem haja por isso, para aprendermos a ser catequizados, para que mais tarde possamos ser salvos. Este é os momentos. Mas igreja não são os locais. Muita gente, é porque aquela igreja que é bonita, aquela igreja... Não. Igreja é um espaço. Igreja é Cristo. Onde estamos nós, em oração, seja o espaço que for, está a igreja. E esta igreja é Ele único, sempre único, em igreja. Portanto, a confusão de educação que temos, às vezes, dos espaços, que é uma maravilha, sim, onde nos podemos estar unidos, não é este espaço que faz a igreja. Porque a igreja é onde está Cristo. Não estando Cristo, não há igreja. Saber perfeitamente, mais para a esquerda, mais para a direita, mais banco para a direita, mais para a esquerda, grandes catedrais, é muito bom. Faz bem, mas não passa de um espaço. E muitas vezes, cujos espaços grandes, bonitos e que nós achamos que são os melhores, são os espaços do pecado. Porque nessa casa que fazem a casa de Deus, manifesta-se muita história pecaminosa. E nós precisamos de repor isto para nós. Sentir onde é que está Jesus, realmente esta igreja verdadeira e bela, no meu coração. Ela nunca pode estar quando eu me silencio na facilidade, no comodismo, mas sim quando eu me proponho a estar com o irmão. O irmão, neste momento em que, em igreja, porque de Cristo, mas na documentação, temos claramente os momentos de agora sabermos que vivemos um tempo de conversão, vivemos um tempo de reconciliação, vivemos um tempo de penitência. Mas vivemos essencialmente um tempo que deve ser, além dos paramentos roxos, que nos leva a esta manifestação que ele leu há pouco da metanoia, à conversão, à mudança, a um novo tempo de esperança, que realmente passa por um grande sacrifício de Jesus para se mostrar na cruz como quenose, como momento absoluto de salvação. E nós caminhamos nesta grandeza de amor em que, de facto, a reconciliação nestes tempos de quaresmais é, ao cristão, necessária e obrigatória. Sexta-feira fui aí a uns lados, com irmãos juntos, fazer umas confissões. Não se podem revelar as confissões, como já sabemos. Mas posso revelar o que antecede as confissões. E as mentiras que antecedem antes das confissões. Não preciso me confessar, eu não tenho pecados. Não foram os penitentes. São aqueles que não têm a coragem de se debruçar perante o momento penitencial, mas têm autoridade abusiva de dizer que não têm pecados. Isto é doentio. Isto sim, o encardido faz parte desta perseguição. Não de uma procissão de amor, uma procissão de oração, mas uma procissão de facto em que se une com muitas fagulhas, não do lume, mas do pecado. E então estavam por ali a dizer que isto é muito fácil. Todos nós pensarmos que realmente passarmos um tempo e que estamos bem. Se estivermos bem em consciência, mas aqui estamos a falar da psicologia, da neurologia e da psiquiatria. Se estivermos bem conscientemente, estamos bem. Agora temos de saber esse bem consciente, se é um bem da facilidade, se é um bem do que me interessa para mim, se é um bem para eu viver bem comigo, que não é verdadeiramente o estar bem. Há uma diferença de estabilização das coisas. E nós confundimos, como cristãos, temos o dever constante de nos iniciarmos, não só nos fundamentos dos sacramentos da iniciação cristã, que começa pelo batismo, e a Quaresma está-nos a ensinar o batismo para prosseguir o caminho até realmente podermos espreitar o grande amor de Jesus na cruz, porque depois vem realmente o momento esplendoroso de que Ele está para nos salvar. E aí mostrar-se que é, na filiação, irmão junto de nós. Só para terminar, porque isto são catequeses que nós precisávamos fazer diariamente. Os tríduos pascais
que existem para alguma coisa. Nós vimos à missa, estamos aqui um bocado, e aquelas coisas, e quantas vezes estamos já inquietos. Mas um tríduo pascal, em pregação, diz que estamos aqui em comunicação, é uma hora, só, sem Eucaristia, depois vem a Eucaristia, mas é uma hora a falar de um tema. E se falar do tema da espiritualidade, se falar do tema depois da conversão, da reconciliação, da penitência, temos logo 3, 4 dias de tríduo para poder falar disto. Mas falam-se de coisas em que o coração, de facto, do exponente, daquele que se abre à esperança das coisas de Deus, em que o povo está também de coração aberto para, de facto, poder servir. E a palavra não é deste tamanho, mas é uma palavra universal, uma palavra de salvação. Deixo um desafio a todos nós, como gosto sempre de deixar em catequese. Fala-se do jejum. Quero perguntar se já começaram a pensar o que é isto de jejum. Jesus teve 40 dias em jejum. O Filho de Deus. E nós temos que nos perguntar, nestes 40 dias, qual é a minha caminhada de jejum. E qual é a minha caminhada deste jejum passa. Não só por não comer, ou ser absolvido, entre aspas, de comer carne, aquelas coisas que nós estamos acostumados nos nossos acontecimentos quaresmais. Mas este jejum não é este jejum. O jejum é da minha permanência de maldade, em que eu devo evitá-la, a minha permanência de crítica, a minha permanência de ser mentiroso, a minha permanência de constantemente estar contra o outro, a levantar falsos testemunhos. Aqui é onde está claramente a minha falta de jejum. O meu jejum deve-se abrir a estas sentenças que o mundo oferece, gratuitas, e que me leva realmente um dia, eu vou usar a palavra, entre o pecado ao inferno. Significa que eu tenho que me libertar disto. E este é o jejum. O jejum da comida é importante, sim, mas não é não comer, é comer alguma coisa que nós estamos acostumados e gostamos muito de cortar. Não é chegar ali, não vou comer assim, não vou comer, nem vou falar do peixe da carne. Vou falar de algumas coisas que nós gostamos. Evitar. Ou quando vamos comprar, vamos pensar ao talho e comprarmos alguma coisa, vamos diminuir a nossa compra. Quer dizer, eu ia gastar 20 euros nas coisas que ia comprar. Mas só gastei 16 euros. Estes 16 euros, porque eu quero fazer um sacrifício, não. Eu vou gastar menos nisto porque eu não vou usar tanto. Mas subejam 4 euros. Por acaso vão metê-lo na algibeira do lado esquerdo ou do lado direito? Então, se vão fazer um sacrifício, deixam para fazer esta preparação, gastam 16 euros e os 4 euros continuam com vocês? Está errado. Não é nenhum sacrifício. O sacrifício é pegar nos 4 euros necessariamente a quem precisa, porventura. A quem, muitas vezes, como eu vos digo tantas vezes, irmãos queridos, de gravata e de bons vestidos, estão a passar fome. Quantas vezes um pai com 2 e 3 filhos não tem de comer? E esses 4 euros, que eu digo, que simboliza uma fortuna inteira de cada uma das nossas algibeiras, é lembrar desses irmãos. Lembrar desses irmãos que estão a necessitar. Isto é que é o sacrifício. Isto é que é a minha penitência. Isto é como o caminho. Então, esta é tudo ilusão que nós fazemos como humanos e continuamos. Quando assim não procedemos, perdoai-me que eu estou a falar para todos nós, inclusivamente para mim. É o nosso egoísmo. Não passa do nosso egoísmo. Nós vivemos no nosso egoísmo. Porque damos e não damos. Eu não posso queixar. Sabeis que estou a atravessar um momento também não fácil da vida, porque as coisas bateram-me à porta, mas, como o Papa Francisco, eu estou à vontade, preparado. Deus é que sabe, mas tudo vai correr bem. Eu sei que vai correr tudo bem. Mas têm sido momentos de cores mais, momentos de grande flagelo, momentos de grande sacrifício, mas, sobretudo, de uma grande confissão que eu quero dizer-vos aqui a vocês, enquanto não sentirem isso no vosso coração, temos dúvidas toda a vida das coisas de Deus, que se chama fé. Quando tiverem e sentirem que realmente a fé está no vosso sangue, no vosso corpo, porque respira e inspira-se e aspira-se através da alma, vocês vão perceber que se sentem aliviados. Porque também eu e todos os enfermos, e aqui incluindo todos que necessitam, há o grande médico, sem dúvida,
mas há um médico da oração. E eu conto com a oração de todos. Eu e para todos aqueles que precisam. Porque, na verdade, há dias tive a consulta só para partilhar convosco. E o médico que me vai operar, pronto, dentro daquelas coisas que estão localizadas, porque agora já não é segredo, é um tumor maligno, e um tumor maligno não é como alguém me disse do meu sangue. Isto é uma coisa banal. Tumor maligno não é banal. Portanto, ter um tumor maligno não é banal. É tumor maligno. Pode, algo que acontece, e graças a Deus, porque eu vivo uma quaresma constante todo o ano da minha vida. Sabes porquê? Porque veio representar em mim este tempo de esperança, de vida. E tive a graça de, ao mesmo tempo, ser detectado que está localizado. Se está localizado, eu poderei ter aquilo que vocês, mesmo na vossa oração, e que muitos podem pensar, ainda tenho muito para andar. E este muito para andar foi dito pela Comissão Médica, que disse, não, o Senhor precisa de evangelizar muito, e nós precisamos muito do Senhor, de todos como vocês. Logo, preparai-vos, que ides ter muito tempo para ouvir as minhas catequeses. Garantidamente, ides ter muito tempo para ouvir as minhas catequeses. Mas também interiorizai estes momentos da vossa vida, porque hoje bateu-me à porta a mim, ontem bateu à porta do nosso irmão e amanhã pode estar a bater à vossa porta. E é bom que isto também seja uma atenção, uma alerta. E continuo para terminar com todo carinho. Continuo para vos afirmar, porque quanto mais vós vos olvidais, vos esqueceis de vós próprios, no egoísmo e nas fantasias de tudo, e quando digo das fantasias do mundo, da vaidade, e dessas coisas todas que andam por aí, esquecei-vos do principal, que é realmente a pureza da vossa saúde. E a vossa saúde também tem que ser trabalhada. E ela também passa sempre por um processo, de facto, de organização e um processo também de cura. Por isso, estamos na quaresma. E este tempo de quaresma é um tempo de despertar. É um tempo de viver. É um tempo de amar. E eu, como ia dizer, já vou, e termina-se nisto, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Mas, por favor, vivam a semana quaresmal. Peguem, levem-se esses papeizinhos que temos aqui, em que vocês cantaram um salmo muito bonito e cantaram muito bem. Em que temos realmente esta saudação antes do Evangelho. Leiam. Mas não é ler por ler. Rezem. E rezem o salmo. Se o rezarem todos os dias, vão parar que ao fim da semana, e se vocês tiverem a honra de estar aqui comigo, neste dia da Eucaristia, vão perceber que se calhar ainda precisavam de rezar mais, que ainda não entenderam. Era bom que Nosso Senhor vos toque o coração. Rezai. Pegai, se não for neste documento, pegai num documento da Sagrada Escritura, pegai num documento dos Santos Padres da Igreja, pegai num documento daquilo que vocês, quando eram mais novos, em catequese aprendiam na doutrina. Pegai e rezai. Pegai numa frase e fazei jaculatórias. Meu Senhor e meu Deus, eu vos amo. Nossa Senhora, Mãe de Deus e por aí adiante. Dizei, mas dizei do coração. Não dizeis como pedinchas, como estáis aí a penitenciar só a pedir. Oferecei. Não vos esqueçais disso, porque este é o meu caminho. E aquilo que eu vos estou a dizer a vós é o caminho que eu me promovo cada dia da minha vida. Com todos os defeitos, porque tenho. Todos os defeitos, mas tenho sempre, em primeira visão, a virtude. E a virtude é olhar para o vosso rosto, é olhar para vocês, e a todos vós que estáis aí é amar-vos. Esta é a grande missão da minha vida, e é aqui que realmente eu estou felicíssimo. E por isso, por esta grande felicidade de amor, por esta grande alegria de amor, e por esta situação também de eu acreditar nesta metanoia, que é a mudança, a transformação, é o querer realmente caminhar em presença sempre do irmão. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consociável ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e sendo homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Foi ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, profeta, São Batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo: Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhe dê a graça de vencer as tentações. Oremos, Senhor, tem piedade de nós. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhe deu ao criá-los à sua imagem e semelhança. Oremos, Senhor, tem piedade de nós. Por aqueles que o demónio tenha enganado, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus. Oremos, Senhor, tem tem piedade de nós. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os desígnios de Jesus sejam para eles testemunho diligentes do Evangelho. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o caminho da conversão que iniciamos nos conduza à vitória, que nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa. Oremos. Senhor, tem piedade de nós. Todos nós aqui presentes, pelas nossas famílias, pela humanidade em sofrimento, realmente pelos estadistas, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos velhinhos, pelos pobres, presos e abandonados, e também desses nossos irmãos marginalizados aos nossos olhos e que nós reparamos e temos um bocadinho ao jeito do nosso grande poeta Luís de Camões, só um olho, quando olhamos e verificamos esses nossos irmãos para passar ao lado de tudo em que está na nossa frente. Também queria lembrar a quarta-feira de cinzas, passaram há dias, e realmente eu queria ter pensado isto hoje para nós, mas depois foi-me referenciado que já passou o dia e logo estamos aqui, nós. Mas quarta-feira de cinzas é convertei-vos e acreditei no Evangelho. Isto é muito importante, esse momento tido, e sobretudo quando a imposição de um irmão, pode ser, não é só sacerdote, o possa fazer, nós possamos sentir aquilo como de facto a mudança da nossa vida. Eu queria recordar que ontem aqui o nosso Moisés, nós estivemos aqui a ornamentar estes momentos, que muitas vezes nós não sabemos o que estamos aqui todos a fazer, pensamos que não se faz nada, faz, limpa-se. Ele limpa aqui a igreja, outros preparam os campos,
estas preocupações todas que vocês têm. Isto é um agradecimento nesta oração dos fiéis. Mas eu gostava de fazer recordar, sobretudo, a carta de São Paulo aos Romanos, que ele leu e que nós escutámos, em que diz aqui muitas passagens dele, mas que são as passagens da nossa vida. Então, eu queria que com o engenheiro, alto, comece a ler ali quais são estes grandes significados que temos aqui, neste momento bonito da Quaresma. Ali. Oração, perdão, jejum, penitência, comunhão, caridade, solidariedade e paz. Ele leu estes conceitos belíssimos, mas há muitos, e muitos mais. Mas estes foram os que nós escolhemos para podermos ter aqui durante estes tempos todos, até ao período da ressurreição. Mas para nos lembrarmos, de facto, quando entramos aqui e verificar que é preciso termos isto para fazer por uso da nossa vida no dia a dia. Desculpai, mas eu esqueci-me há bocado de dizer, e era preciso falarmos nisto e nestas coisas, porque realmente Deus está sempre a tocar-nos. E depois sabeis, outra coisa é que Deus toca de tal forma que não prende para que se calar. Ele quer que nós continuemos, mas vós não me deixais, eu tenho que me calar, quereis ir embora. Mas realmente Ele continua, continua, continua. Eu quero continuar, mas olho para vocês, tenho que parar. E agora, mais uma vez, tenho que parar. Vá, ouvi-nos, Senhor. Senhor, piedade-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus que o homem não vive só de pão, conduzia-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Sentar-se um bocadinho, para iniciar a segunda parte da nossa Santa Missa. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho, que tenho eu, meu Deus, para pôr sobre a patena, que as mãos do sacerdote levam no altar, a não ser esta imensa, esta infinita penas, de nada ter para dar. Tomai e recebei as horas do meu dia, alegrias e dores, penas e trabalhos. For eu rico, Senhor, e muito vos daria, mas sei que nada valho. Orai, irmãos, pelo meu e vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor E por mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa igreja. Oremos. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações
ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Santo é eterno o seu amor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo é o Senhor, Santo é eterno o seu amor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Mistério admirável da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, Papa Francisco, pelo nosso Patriarca José Fernando, e por mim, vosso indigno servo. E todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e a poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde conosco, O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. Se muito pesa, irmãos, a O corpo vossa e o sangue de Cristo cruz, te guarda para a vida eterna. vinde conosco, recebi a Jesus. O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida eterna. Divina Eucaristia, O corpo e o sangue de Cristo te guarda para a vida reconfortar-te, eterna. maná, faz-te livrar a alegria que no céu se usará. Se muito pesa, irmãos, a vossa cruz, vinde com
eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os Alma amam. de Cristo, santificai-me. Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, glorificai-me. Água pobre de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvindo-me, dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. Mandai-me para vós, para que por longo possamos por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Graças amam. e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, Pai, porque o exemplo de Cristo no deserto é um estímulo para vencer com Ele a nossa debilidade inata. Obrigado também porque possuímos já as primícias do Teu Espírito. Mas gememos no nosso interior, ansiando o resgate do mal que quer dominar-nos com a perene tentação do consumismo, da religião interesseira e dos ídolos modernos. Dá-nos força, Senhor, para vencer esta atmosfera de pecado, para sermos fiéis, como Cristo, nas provas da vida diária, para renovar sempre e cada dia a nossa opção batismal, para empreender nesta Quaresma o caminho para a Páscoa. Não nos deixe cair na tentação e livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Solicitando-os com o povo do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade. Nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Desça a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um excelente domingo, que nós dizemos em igreja, Dies Domini, dia do Senhor, dia da comunhão, dia da união, dia da graça, dia da esperança e dia da paz. E então, claro, entre a conversão também. E este dia que eu vos desejo de muita alegria convosco e nas vossas famílias. E muito obrigado por estarem a comungar comigo estes grandes momentos que só o céu vos vai beneficiar um dia, e sabeis isso muito bem. Muito obrigado. E que neste reiterar de facto de um santo domingo, mais uma vez eu me reverencio às coisas de Deus e à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e à Dona Maria, que sempre faz-nos esta pequena oração, e vamos de facto estar com Nossa Senhora junto. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Sana, tu reinarás, na cruz tu nos salvarás. Sana, tu reinarás, na cruz tu nos salvarás. Ora, vamos rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora para que dê a saudinha
a todos os doentios, aqui principalmente ao nosso Senhor Arcebispo, para que tudo venha a correr bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Acabou a missa e durante a missa nunca se deve bater palmas. É nada. Nem em dia de festa, e muito menos em parabenizações. Nem sequer em parabenizações às coisas de Deus. Durante o sacrifício santo, ninguém na missa deve bater palmas, como em muitas igrejas se vai fazendo. Isto é antilitúrgico. Não faz parte da liturgia e não é saudável. E a igreja em si, manifestada também pelo nosso patriarca, mas sobretudo pelo Santo Padre, não se deve bater palmas. No fim da igreja, em comunhão com os amigos, cá estamos. Por isso, uma salva de palmas para vós, mas sobretudo uma salva de palmas para o Moisés, por este todo o trabalho que ele também, convosco e de outra forma, nos vai fazendo tudo. Se temos aqui esta comunidade bonita, aconchegada, formosa, alegre, devemos aqui sempre à presença e ao trabalho do Moisés. Tinha que ser. Um bom domingo para todos. Bom domingo. Obrigado.